já temos a coroa do Advento completamente iluminada, é sinal de que o Senhor está, é sinal que a celebração do Natal está a acontecer. Eu dizia no início da missa que nós estamos a viver um tempo muito parecido, muito próximo espiritualmente e humanamente do tempo de Isaías. Porquê? Porque nós, desde há 78 anos, que não passávamos um Natal com uma guerra na Europa. Ou melhor, com uma guerra que tivesse tantas implicações socioeconómicas em toda a Europa. Porque não se esqueçam que nos anos 90 houve a guerra nos Balcãs, quando a Jugoslávia se separou, e depois houve ali, essa foi uma guerra também ali muito fratricida, porque eram mesmo irmãos, e foi muito difícil, mas essa guerra teve a particularidade de ser muito circunscrita, ou seja, a Jugoslávia, ou a antiga Jugoslávia, não tinha grandes relações económicas com o resto e a coisa ficou muito circunscrita. Esta guerra tem a particularidade de estar a afetar não só a vida das pessoas, literalmente, porque as pessoas morrem, né? Ou seja, com estes bombardeamentos e com tudo isto, há centenas de pessoas que já morreram. Isto é uma coisa tremenda. Mas depois também a guerra, economicamente, está a afetar tudo. Tudo. E neste momento os políticos, a parte da Rússia, está a pensar até quando os cidadãos europeus e os cidadãos americanos vão aguentar toda esta inflação e tudo isto, e depois, que é a esperança deles, é que eles já não aguentam mais, começam a fazer manifestações contra os governantes, e os governantes têm que fechar a torneira à Ucrânia, e depois eles ganham. E os do lado de cá estão a pensar até quando é que os cidadãos russos aguentam a vida, e começam a fazer manifestações contra o poder vigente. E estamos assim. E infelizmente, enquanto estamos assim, a situação é difícil, a situação não sabemos onde é que vai parar, e continua a gente a morrer com estes bombardeamentos. Isto é uma coisa tremenda, horrível, quer dizer, a gente fica... Porque nós vemos o problema um dos grandes problemas das guerras hoje, é que nós vemos as guerras pela televisão. E vemos houve um bombardeamento, e vemos as coisas e tal, e depois as redes sociais. Mas não se esqueçam que há gente a morrer, hein? É que nós estamos sentados no nosso sofá, a ver na televisão, está gente a morrer, gente a perder a vida. E depois há gente a perder tudo, com todas as implicações económicas. Mesmo aqui, por exemplo, nós que a guerra está numa ponta da Europa e nós estamos na outra ponta, e estamos a sofrer as consequências. Agora, porquê é que isto é tão próximo de Isaías, espiritualmente e humanamente? Porque a situação que o rei Acaz estava a viver é uma situação igual à nossa. E isto é que é tremendo. Porquê? Porque era uma situação de guerra. O reino do norte, os judeus das tribos do norte do reino de Israel, tinham-se juntado com a Síria, com os sírios, juntado o seu exército, e vai daí, vamos destruir Jerusalém. Chamada a guerra sírio-efraimita. E vamos destruir Jerusalém. E o rei Acaz estava assim, cheio de medo. E andava a magicar uma solução humana, para este problema, que é, eles vêm, estamos aqui em guerra, e eles vão me destruir, e eu vou ficar sem nada. E o que é que eu vou fazer? Então andava a magicar uma solução humana. E já estava decidido, eu vou assinar um acordo com o grande império
daquela altura, que era o Império da Assíria, que era um império tremendo, forte, uma coisa brutal, por onde chegava destruía tudo, porque era um mesmo muito, muito grande e muito forte, e ele, vou-me proteger. E o profeta Isaías vai lá dizer: homem, tem calma, pede um sinal ao Senhor, confia em Deus, não queiras fazer acordos, ou seja, não confies no homem, porque diz a palavra de Deus: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem, ou seja, feliz o homem que confia em Deus, confia no Senhor. E ele diz: não, eu não vou pôr o Senhor à prova. Ou seja, o que o rei Acaz queria fazer era: vou fazer aquilo que eu penso. Ou seja, diante de uma guerra, o rei Acaz tinha dois caminhos: ou confiava em Deus, ou confiava no Império da Assíria. E ele resolveu confiar no Império da Assíria. Nós também estamos a viver uma guerra como ele. É na outra ponta da Europa, mas também estamos. E tudo tem implicações. Já não sei se ontem, se hoje, lia na capa de uns jornais uma senhora da Associação da Restauração em Portugal, a presidente, ou o que era, a dizer: já se vê mais gente com lancheiras. E nós lemos isto e pensamos: coisa normal. Não. Porque se vê mais gente com lancheiras, é menos gente no restaurante. Menos gente no restaurante, mais restaurantes a fechar, a passar por dificuldades e a ter que mandar gente embora, os trabalhadores. Que tudo está implicado. Tudo está implicado. Estamos a passar por uma situação tremenda. Que nós lemos as capas dos jornais, ou compramos o jornal, ou vemos na internet, ou nas redes sociais, ou no que seja, e para nós é tudo tão normal. Não é. Estamos a passar todos por dificuldades. Tudo está em implicação, tudo está... Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a passar por uma situação difícil de guerra como o rei Acaz. Qual é que é a solução que nós queremos, não é? Vamos confiar em quem? Por isso é que eu dizia que estamos numa situação tão próxima, não só espiritualmente, mas também humanamente, como vocês podem ver, também humanamente com o rei Acaz. E por isso a palavra de Deus hoje é muito bonita por isto, porque vem convidar-nos a confiar no Senhor, a confiar até ao fim. Deus não nos vai deixar morrer. E o que é Deus não nos vai? O que é que eu quero dizer com isto? Deus não nos vai deixar morrer, porque nós até estamos eu digo isto todas as homilias. Nós até estamos a celebrar esta Eucaristia num hospital. E aqui há gente que parte para o Senhor. Mas o que é que eu quero dizer com Deus não nos vai deixar morrer? Aqui a morte é a morte espiritual. Que é aquela morte que acontece quando na nossa vida estamos cheios de problemas, mas tão cheios de problemas, que já não conseguimos ver nada. Estamos tão cegos, porque os problemas, o peso da vida, tudo nos pesa, que nós não conseguimos ver nada. Isto é a morte. Esta é aquela morte que é pior do que a morte física. Porque a morte física, caros amigos, essa é partir para o Senhor. Essa é partir para o Senhor. Agora, é aquilo que na palavra de Deus se chama o opróbrio. Às vezes escutamos nos salmos ou nas leituras esta palavra muito feia, mas não é nenhuma asneira. muito feia de ouvir, que é o opróbrio. O que é o opróbrio? O opróbrio é isto. O opróbrio é o peso, são os problemas que nos destroem. E o que é que vem dizer hoje a palavra de Deus? É muito simples. Há que confiar no Senhor. São José então tinha um problema enorme, que é, não tinham vivido em comum, mas a mulher estava grávida. Se hoje já era uma confusão para o marido, ou neste caso para o noivo, que é o pai, vamos já fazer um teste de ADN. O São José não podia fazer um teste de ADN, porque não havia naquela altura a possibilidade de fazer um teste de ADN. O que é que ele andava lá a magicar? Lá está, como o rei Acaz. Andava a magicar, a pensar uma solução humana. Eu vou sair de mansinho,
vou repudiá-la em segredo. E eu é que fico... O que é que o São José queria fazer isto? O que é que ia acontecer? Ia acontecer que a Nossa Senhora ficava protegida e ele é que ficava ao mal da fita, porque ele repudiava em segredo, ou seja, saía, ia-se embora. E o que é que dizia à sociedade? O José é um malandro, porque engravidou a noiva e depois foi-se embora. E pronto, ele saía de mansinho. E naquela altura, há 2000 anos, o homem safava sempre melhor que a mulher, né? Portanto, isso era a sociedade daquele tempo, e por isso o São José, o que ele estava a pensar era uma solução humana que ao princípio não era bom para ele, né? Porque ele ficava ao mal da fita, porque ficava com aquela imagem do engravidou a Maria, mas depois foi-se embora e não casou com ela. Mas, por outro lado, não havia a internet nem as redes sociais como há hoje, e portanto ele ia para outra terra e fazia a sua vida, era homem e chegava lá e refazia a sua vida. Mas isso era a solução que ele andava a magicar. E Deus fala-lhe, como foi falar ao rei Acás, e diz: tem calma. O que está a acontecer é fruto do Espírito Santo. São José confia que vais ser feliz. E ele confiou. E olhem, nós temos diante de nós hoje duas figuras, o rei Acás e São José. Dois homens com problemas diferentes, mas dois homens que tinham dois caminhos, ou confiar em Deus, ou confiar em soluções humanas. Um confiou em soluções humanas, o outro confiou em Deus. E aqui a grande questão é, e o rei Acás resolveu o problema? Humanamente resolveu o problema, mas assinou a sentença de morte do seu povo. E 150 anos depois, o exílio, a queda de Jerusalém, acontece por causa deste acordo que o rei Acás fez. E, portanto, foi a sentença de morte do seu povo. E vejam como as coisas têm implicações. Os judeus, por causa deste acordo, depois Jerusalém caiu 150 anos depois. E 150 anos depois era mais ou menos o ano 586, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E querem saber quando é que eles voltaram a ter um país? 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Perderam a terra, por isso é que, meus amigos, aquela terra vai dar sempre confusão. Porque para eles, judeus, perderam a terra em 586 e só voltaram a ter em 1948. Mais de 1000 anos depois. Porque depois veio o Império da Babilónia, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, depois aquilo andou para ali tudo a bordoada uns aos outros. Portanto, para vocês verem como um homem que confia nas suas soluções humanas foi a destruição de tudo. Por isso, olhem, ânimo, força. Estamos diante de nós a viver este Natal com a mesma confiança e com uma situação muito próxima de José e do rei Acás. E o que é que nos vem dizer o Senhor? Pela boca de Isaías, pela boca do anjo a José e a nós, confia. Por isso, não tenhamos medo. É verdade, depois vêm os economistas falar e a inflação e o próximo ano e isto e aquilo. Calma, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Deus é grande, Deus não nos abandona. Confiemos no Senhor. É a palavra forte deste domingo. Confiar nele. Não façamos como o rei Acás, mas façamos como José, que confiou, foi à luta, deu a vida, aceitou, caminhou e Deus salvou. Por isso, continuemos nós também na luta da nossa vida, na luta do dia a dia, mas continuemos cheios de confiança no Senhor, porque se confiamos nele, então sabemos que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, um sinal, e nós já temos esse filho, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso confiemos e continuemos a lutar no nosso dia-a-dia, na certeza de que Deus, o Emmanuel, Deus está conosco, Deus conosco, está sempre a caminhar com cada um de nós.